Ex-presidente do Botafogo, Augusto Montenegro, diz que o Botafogo só terá dinheiro para pagar o salário dos seus jogadores no máximo até outubro. Uma declaração forte, uma declaração que no momento desse momento atípico dessa batalha judicial entre John Testo e Igor Futebol e o Botafogo agora praticamente aí uma semana e pouca para o jogo contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Montenegro vem com uma situação dessa que, querendo ou não, deixa torcedores e também pode chegar, e com certeza vai chegar aos jogadores. O Montenegro fala sobre a crise na SAF e sobre John Testo. Eu vou ler aqui a matéria. O Montenegro falou isso num programa, no Panorama Glorioso, no canal do YouTube. E vamos lá. O ex-presidente do Botafogo, figura muito influente nos bastidores do clube, Carlos Augusto Montenegro, participou de uma live na noite deste domingo, 31/8, no canal, como eu disse, Panorama Glorioso. Deu fortes declarações sobre a crise jurídica envolvendo SAF, John Testo e Igor Futebol. O ex-dirigente destacou a importância de John Testo para o crescimento esportivo e estrutural do clube, e que o empresário não pode ser maior do que o Botafogo. Abre aspas para o Montenegro. O Testo se apaixonou pelo Botafogo. Eu, particularmente, tenho ele no meu coração. Vou ser grato a vida toda. Ele tem que estar no muro dos ídolos do clube. Pelo pouco tempo que ele esteve, ele mostrou muita paixão e foi vitorioso. Ele e o Ducésio Melo são os grandes campeões da Libertadores. E foi o dia mais emocionante da minha vida, graças ao John Testo. E ponto. Agora, só tem uma coisa acima do John Testo. O Botafogo de Futebol Regatas, não pode viver de aventura. O Botafogo não pode apostar ou arriscar qualquer coisa. O Botafogo tem que ter garantias de continuidade, pagamento da dívida, etc, etc. Não tem nenhum CPF maior do que a história do Botafogo. Então, assim, gente, se inscreve aqui no canal, dá seu like, compartilha. Obrigado a mais de 250 mil visualizações. Em outras mídias, 400 mil, 300 mil. Hoje é praticamente aí, batendo aí quase praticamente 1 milhão, de pessoas, de companheiros, de torcedores, irmãos torcedores. Obrigado, gente. Então se inscreve aqui, dá seu like, comenta alguma coisa, tá? Dá um bom dia, boa tarde, pode fazer crítica construtiva e assim, críticas construtivas ou elogios, todas as duas têm o seu peso e serve uma para mostrar que a gente pode melhorar e a outra para mostrar para a gente que a gente está indo para o caminho certo. Então assim, no momento desse que a gente vê Botafogo ganhando de 4-1 do Bragantino, não foi essas coisas, mas ganhou. E se tivesse perdido de 4-1? No momento desse que a gente vê, já percebe, pelo menos nesse jogo, que o David Ancelotti já começa a entender o que é o futebol brasileiro, o que o torcedor quer. O torcedor quer aquele treinador ali na beira do campo, chamando atenção, gritando, falando, o que antes ele não fazia. Quando fazia muito, muito acanhado. O torcedor quer que o Arthur, nesse momento, não seja titular. Porque o campo fala. E o campo está falando para o Arthur não ser titular do Botafogo. O torcedor quer ver o Marlon Freitas como o primeiro homem de meio de campo, não como o terceiro zagueiro.
o torcedor quer, o Álvaro Montoro jogue flutuando, mesmo que seja pela meia esquerda, que ele faça aquela liberdade que ele teve contra o Paris Saint-Germain, contra o PSG, contra o Atlético de Madrid. É isso que o torcedor quer. Então, quando vem essa situação, quando envolve parte financeira, e note, o Botafogo, as informações da Record Portugal, que o Botafogo fez uma proposta de 19 milhões de euros. É pouquinho, né? Para o jogador J. Silva, para o J. Silva, jogador do Nottingham Forest, jogador de 26 anos, ponta direita. O Botafogo é a proposta de 19 milhões, que pode chegar até 23 milhões, dependendo dos jogos que ele faça, né? No momento, o Sport de Portugal também entrou no circuito. Então, assim, o Botafogo não está parado. O Botafogo, nessa janela, ele não parou. Ah, mas André Rocha, isso aí é uma especulação. Na verdade, vai botar o nome do Botafogo lá. Pode ser, pode. Já falei aqui que eu não sou dono da verdade. Mas também do mesmo jeito que eu não posso afirmar que o Montenegro, que isso aí de onde saiu, eu não sei, pô. Quem sabe é Montenegro. Sabe o que isso pode fazer no Botafogo hoje? Os jogadores que estão lá, porque os jogadores agora estão descansando. Data FIFA, todo mundo descansando. Quem não pode, está no departamento médico, se preparando, se cuidando. Mas vocês não acham que isso vai chegar na cabeça dos caras? E aí? Como é que fica o jogador? Ih, rapaz, aí chega para ele, o Montenegro falou. Ah, é Montenegro? Ó, isso aqui não, isso aqui, ó, o Montoro, esse é Montenegro, é ex-presidente, é um cara influente, é um cara que muitas vezes ajudou o Botafogo, estava aí no meio. É mesmo, o que ele fala a gente tem que ficar atento. Tá falando aqui que não vai ter dinheiro para pagar a gente em outubro, não. Como é que vai ficar? Daqui a pouco o jogador tá ligando para empresário, daqui a pouco o empresário tá ligando. Olha aí. Mesmo note, mesmo se houvesse isso, eu acho que não é o Montenegro que tem que falar. E olha que eu sou um cara que falo bem do Montenegro, não conheço ele pessoalmente, tenho maior respeito. Foi o cara aí que teve com o Botafogo em momentos difíceis, do Césio Melo. Os caras, Montenegro foi o cara que comprou bola pro Botafogo treinar. A gente sabe. Mas tem que ter muito cuidado. Tá? Você não diz pro teu filho que ele tem um sonho de fazer uma prova para um lugar, e chega para ele, numa noite anterior da prova, você fala assim, filho, papai sabe que você não vai passar, papai sabe que você não tem condições, mas vai lá fazer a prova, quem sabe? É assim, Montenegro. Com todo respeito a você, não estou falando que você está mentindo, não falei que você está falando a verdade, estou passando aqui o que você falou no programa. Então, um torcedor que já está vivendo um momento atípico, que viu um grande time ser desmontado. Ah, peraí, mas é SAF. Mas desse jeito? Isso aqui não é brincadeira, o futebol brasileiro, você sabe disso. Ano passado deu certo, esse ano não está dando. Eu, particularmente, eu discordei no fundo da vinda do treinador, David Ancelotti. Se ele viesse como auxiliar técnico, perfeito. Estaria aprendendo o que é futebol brasileiro. Bom, ó, quer ser auxiliar técnico do Botafogo? Teu pai está na seleção, está todo mundo aqui no Brasil, mora ali na Barra, vem para cá, quer? Assina aqui, você vai ser auxiliar técnico, mas tenha certeza, o próximo treinador será você. Você vai aprender esse ano o que é o futebol brasileiro. A emoção, a rivalidade, os jogos na altura, para não passar vergonha, para não falar, eu não sei, eu não sei como é que joga. Como é que um treinador vai falar isso? Eu não estudei o time.
Pô, amigo, se o treinador, o Ancelotinho, se ele pergunta lá, o massagista, se ele perguntasse ao preparador físico, que está no Botafogo, não o que ele trouxe, se ele perguntasse ao segurança do Botafogo, que acompanha o time, ia falar para ele, professor, é assim, assim, assado. Não é possível que a tecnologia, pegar um notebook, ó, jogos, vai ver como é que é raça, é suor, é... Vocês sabem o que é o futebol Libertadores? Então nem sempre é o que a gente quer. Eu queria um treinador com mais experiência, um treinador que... Ah, como é que é botar o Botafogo Way se não tem time para isso? Como é que faz? E aí, gente? Ah, o Vojvoda. Porque mas o cara não ganhou nada. Tem gente que fala assim, mas não foi campeão. Mas é um cara com um time, a gente sabe, ele com um time, um time, uma projeção, um time qualificado, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Então é isso que o Botafogo precisava. Não é, já que não foi, já que é o Davi Ancelotti, é com ele, pelo menos até o final do ano. Aí então, nesse momento, a gente não bota o torcedor, o Montenegro, não está preparado para isso. Aí no final da entrevista, no final do programa, não, tá tudo bem, a gente tá por aí, ou tá ruim ou tá bem. Ou tá ruim ou tá bem. Tá bom? John Test também não gostei da fotinha lá com o John, né? De repente vou querer fazer uma graça lá pro dono, né? De repente também a gente não sabe se o Marinac vai realmente ser sócio do John Testa. E se for sócio, ele tem que ir lá ler, antes de assinar, ele tem que ler o que os 10% aqui do Botafogo, que o Botafogo ficou os 10% aqui para segurar a SAF, o que diz lá? Porque a partir do momento que ele compra, que ele investe dinheiro e passa assim, eu estou dando um exemplo, um dos donos, ou ele entra sozinho, ou fica com o John, Testa, fica os dois, alguém tem que ler para ele lá, tem que fazer em inglês, fazer a documentação em inglês, que vai para ele, que ele não pode trocar o uniforme do time, é preto e branco, ele não pode trocar o escudo, ele não pode trocar o hino, ele não pode trocar, é a tradição, ele precisa ganhar um título. É a mesma coisa, porque a partir do momento se ele compra a SAF, se ele compra o Botafogo, zera tudo e está escrito lá, pô. Então você, torcedor, que não sabe, quem compra o Botafogo tem nas obrigações, está escrito, e por isso que eu falo para qualquer um, a documentação, a rapaziada que preparou a SAF do Botafogo, os caras são craques, os caras estão à frente, pensaram à frente do tempo, porque poderia acontecer isso. Olha o Red Bull Bragantino, botou Red Bull. Daqui a pouco no Botafogo põe lá qual que é Botafogo? Mickey Botafogo. É isso? Então assim, gente, vamos ter tranquilidade. Botafogo, o pessoal tá nessa fase, nessa semana de descanso, esperando né, por causa da data FIFA. Vai ser bom para os jogadores, a passear, ver familiares, voltar para os seus países, que a maioria é estrangeiro. Então assim, mas entendam, vamos ter calma. Vamos ter calma. E ainda assim, ainda que o Botafogo, porque a Igor Futebol não queria botar na justiça não. Ele não queria justiça. A SAF que botou, certo? Então, as informações que chegam é que os caras querem conversar. Nenhum dinheiro que eles queriam, já, meu irmão, você não tem isso. Então é o seguinte, vamos baixar para você. Então calma. Na verdade, o Botafogo hoje é vitrine. Tem muito grupos aí de milionários querendo comprar o Botafogo.
Mas, mais uma vez, falo para vocês, primeiro eles têm que ler lá. Ah, porque o Botafogo vai ser igual o Bragantino, Red Bull Bragantino. Ah, porque o Botafogo vai ser igual o Vasco. Opa, lá está escrito. Tantos meses em um ano, tantos meses você tem que ter um título de expressão, você tem que ter, não sei, você tem que ter uma Libertadores, você tem que ter jogadores de alto nível. Porque se a SAF fica com o John Texton direto, ele já está na linha, ele investiu muito no Botafogo. A partir do momento que vende, isso é zerado. Tá bom? Então assim, gente, se inscreve no canal, tá? Dá seu like. Tamo junto. Obrigado a vocês. Vamos lá. Botafogo, ele tá acima de tudo. Os jogadores vão e vêm. Não tem a música da torcida? A gente quer que o John Texton fique aqui. Mas, nesse ponto eu concordo com o Montenegro. Mas se não der pro John ficar, o John Texton ficar, que ele seja feliz, vai ficar guardado nos nossos corações. É sim, para ele entrar lá, ficar na foto dele nos corredores do Botafogo, mostrando a história dele, lá no muro do Botafogo, ter lá um bandeirão com a cara do John Texton escrito. É isso sim, mas a vida continua. Bom, fique com Deus.